Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais uma manhã e este seja um dia de bênçãos para todos nós, que possamos cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida e possamos permitir que Ele conduza a nossa trajetória. Quero começar nessa manhã citando uma parte da palavra do Senhor do livro de Salmo, capítulo 65, verso 4, onde o salmista Davi diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que escolhe e aproxima-te de ti, para que assista aos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa e do teu santo templo. Salmo capítulo 65, o verso 4. Feliz é aquele que escolhe se aproximar do Senhor. Feliz é aquele que tem a alegria de poder contemplar o Senhor na beleza do seu santuário. O rei Davi se deleitava em contemplar os átrios do Senhor. Creio que do seu palácio ele contemplava a beleza do santuário e ali ele sabia que o seu Deus se fazia presente. Ele clamava por ele e Deus sempre estava solícito a atender às suas petições. É por isso que o rei Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Creio que nos dias em que nós estamos vivendo, nós também podemos receber esse título do céu. Um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Mas nós também precisamos ter os mesmos prazeres que Davi tinha. Se aproximar do Senhor e contemplar os átrios do Senhor. É viver uma vida submissa à vontade do Senhor. Consequentemente, nós receberemos o título do céu, homens e mulheres segundo o coração do nosso Deus. Nós, nessa manhã, nos unimos a milhares de pessoas que no nosso país dedicam tempo para estudar a palavra de Deus e ao redor do mundo também. Homens e mulheres que amam a palavra do Senhor e que querem dedicar um tempo do seu dia para aprender e ouvir Deus falar ao seu coração. Por isso que nessa manhã quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 6, o verso 1 e o verso 2. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor. No capítulo 6, nós encontramos aqui especificamente as orientações que deveriam ser dadas à nação de Israel com respeito a uma vida de um nazireu. O que era um nazireu? Nazireu era um voto tomado por um pai ou por uma própria pessoa por livre e espontânea vontade. Um pai poderia pegar o seu filho ou a sua filha e dedicar a Deus. O período variava de 30 dias ou até a vida inteira dessa pessoa consagrada, dedicada a Deus para que ele pudesse cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Mas uma pessoa também poderia, por livre e espontânea vontade, falar: bom, eu me coloco nas mãos de Deus, eu quero ser um nazireu de Deus, eu quero viver uma vida para o Senhor. E esse tempo também se limitava a um período de 30 dias ou por toda a sua vida. Ele teria que viver alguma vida de restrições. Ele deveria se abster-se da bebida do vinho. Era uma prova clara que ele estava escolhendo viver uma vida sóbria no Senhor. Já que o vinho entorpece a nossa mente, nos tira a razão, quando ele escolhia não tomar vinho ou tomar bebida alcoólica, ele estava de fato escolhendo viver uma vida sóbria no Senhor. Ele também levava no seu corpo uma lembrança do seu cabelo comprido, que ele era separado para viver exclusivamente para Deus. O cabelo era um simbolismo de que o seu corpo e a sua vida e a sua mente era dirigida pelo Senhor. Quando nós olhamos para o exemplo de Sansão, nós sabemos perfeitamente que no cabelo de Sansão não havia força, mas ali era uma expressão de uma entrega a Deus. Deus conduzia a sua vida e dessa forma ele permitia que o seu cabelo crescesse como uma expressão de que Deus conduzia a sua trajetória. Uma outra atitude que o nazireu deveria também tomar na sua vida: ele não poderia tocar em cadáveres. Nós sabemos, através da palavra de Deus,
que Sansão começou a falhar nesse propósito em viver uma vida como um nazireu de Deus, quando ele tirou um favo de mel da boca de um leão. Ele tocou no leão, portanto ele estava tocando num leão morto, ele estava transgredindo a sua lei de viver uma vida como um nazireu de Deus. Na palavra do Senhor nós encontramos alguns homens que se dedicaram a viver uma vida como nazireu de Deus. Nós encontramos Samuel, foi dedicado para viver uma vida no Senhor, no santuário do Senhor. Nós encontramos também Sansão. Sansão escolheu viver uma vida como nazireu, embora em alguns momentos da sua vida tenha falhado, mas foi uma escolha em viver uma vida para o Senhor. E nós encontramos também João Batista, que viveu uma vida consagrada a Deus, renunciou o seu eu e viveu de fato uma vida entregue nas mãos de Deus, para que o nome do Senhor, através da sua vida, pudesse ser exaltado e glorificado nessa terra. João Batista foi um evangelista. João Batista preparou o terreno para que quando Jesus Cristo viesse aqui a essa terra, ele pudesse fazer a colheita. As pessoas pudessem recebê-lo como o Senhor das suas vidas. Mas foi a escolha de João Batista em viver como nazireu, para que assim o ministério de Cristo pudesse ser exaltado. O termo nazireu no hebraico significa ser separado, consagrado, dedicado a Deus. O nazireu era orientado a viver uma vida exclusiva para o Senhor. O nazireu deveria ter consciência que a sua vida deveria ser conduzida pelo Senhor, pelo Espírito Santo. Embora Deus não falasse com ele face a face como falava com Moisés, ele não ouvia a voz de Deus, mas o Espírito Santo tomava posse da vida dessa pessoa e ele era conduzida pelo Senhor. Porque nós sabemos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo compõem a Santa Trindade e são eles que conduzem as nossas vidas. Eles possuem um ministério especial para redimir os seres humanos e o Espírito Santo, pelo fato de um nazireu ser consagrado ao Senhor, ele passava a fazer parte integrante da vida dessa pessoa, para que através do Espírito Santo ele pudesse conduzir a vida desse nazireu para fazer a vontade do Senhor. O nazireu ele deveria ter consciência clara que ele não poderia tomar bebida forte, nem comer uvas frescas. Ele deveria de fato reconhecer que ele tinha uma restrição na sua alimentação. Deus esperava que a sua alimentação fosse diferente, como um propósito em querer viver os ideais de Deus na sua vida. Na vida de um nazireu, ele deveria claramente entender o que Deus esperava dele. Ele deveria ter restrições com respeito à sua dieta, à sua alimentação. Nada que viesse da videira ele deveria tomar. Nenhuma bebida alcoólica ele deveria ingerir. Ele deveria também cuidar da sua aparência. É o que nós já mencionamos com respeito a Sansão. O seu cabelo era uma expressão de uma entrega completa a Deus. Era uma representação de que Deus conduzia a sua vida. Mas ele também não deveria fazer associações com pessoas que não fosse do povo do Senhor. Ele jamais deveria se unir com pessoas ou casar-se com mulheres, ou se fosse uma mulher que tivesse submetido ao voto de nazireu, casar-se com um homem que não fosse da linhagem ou da família do Senhor. Ele deveria se unir a pessoas que de fato compartilhavam da sua mesma fé. Mas eles também não tinham direito de tocar em cadáveres. O cadáver era um sinal de impureza, de contaminação, não representava a pessoa de Deus. O que de fato representa a Deus é a vida. Quando um ser já perde a sua vida, já não tem mais condições de representar ao Senhor, e eles estavam proibidos de tocar nesses seres que já tinham perdido as suas vidas. Se o nazireu cometesse algum pecado, ou ele falhasse em alguma dessas áreas que nós acabamos de mencionar, ele deveria levar uma oferta para o sacerdote de acordo com a sua capacidade e condição financeira, ou sua classe social. Ele levaria ao sacerdote, ofereceria sobre o holocausto uma oferta de sacrifício, confessaria o seu pecado e Deus perdoaria as suas falhas. Mesmo que de uma forma involuntária ele tivesse tocado num cadáver, ele deveria se voltar para Deus e pedir perdão. Mesmo que por alguma razão ele tivesse falhado contra o Senhor,
ele deveria se voltar para Deus e reconhecer o seu pecado, e Deus estaria disposto a lhe oferecer o perdão. Nós podemos ver nessa parte da Bíblia algo belo. Mesmo alguém que tinha escolhido viver exclusivamente para Deus, se cometesse alguma falha na sua vida, Deus era misericordioso, Deus é compassivo. Ele estaria com seus braços abertos para oferecer o perdão. Nós podemos ver bem claramente essa mensagem quando Sansão estava dentro de um compartimento para ser morto e estava sendo zombado pelas pessoas que estavam ali, da nação dos filisteus, e ele clama a Deus, pede perdão, abre o seu coração e Deus lhe restitui as suas forças, e naquele dia Sansão destrói mais filisteus do que ele destruiu quando estava com vida. E a graça de Deus sobre a vida de um nazireu. No capítulo 6 do livro de Números, o verso 23, nós encontramos a bênção dada por Deus a Arão para que ele pudesse abençoar a nação de Israel. Arão deveria ter nos seus lábios as palavras que Deus queria que o seu povo fosse abençoado. São as mesmas palavras que a cada manhã nós terminamos aqui, eu acabo proferindo para você. O Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz. Foram essas palavras que o Senhor pediu que Arão abençoasse a nação de Israel. Era uma tríplice bênção de Deus. A bênção que Deus pediu que Arão pudesse proferir sobre a nação de Israel, ela foi construída de uma forma gradativa. A expressão que o Senhor te abençoe e te guarde, os israelitas, quando recebiam essa bênção, eles deveriam reconhecer que é das mãos de Deus que provém todas as bênçãos. Eles não iriam perder nas suas vidas porque Deus estava ao seu lado. E é o próprio Deus que cancelava o pecado do seu povo. A segunda parte da bênção diz o seguinte: faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Deus queria que a nação de Israel entendesse que quanto mais íntimo alguém se tornasse de Deus, ele teria a capacidade de entender e compreender os planos de Deus para a sua vida. Ele seria iluminado como Moisés um dia subiu no monte e ouviu de Deus as palavras do Senhor. E quando voltou do monte, as pessoas viram o seu rosto iluminado. Deus queria que a nação de Israel também buscasse relacionar-se com o seu Deus. E dessa forma, eles também receberiam iluminação através do Espírito Santo para viver uma vida plena no Senhor. A bênção de Deus ainda dada à nação de Israel, ele fala que levante o seu rosto. Todas as conquistas da nação de Israel deveria e se dariam na presença de Deus. Por isso que eles deveriam se lembrar, nós iremos vencer porque o Senhor levantou o seu rosto sobre nós, é Ele que nos está dando a vitória. Nós iremos alcançar a terra prometida porque o rosto do Senhor está conosco, Ele nos acompanha em todo momento, Ele está ao nosso lado. E quando Ele levanta o seu rosto, não há nenhum soldado, nenhum comandante dessa terra que possa subsistir ou resistir o poder desse Deus. Eis a razão de Deus pedir que a nação de Israel fosse abençoada com essas palavras. E a bênção conclui falando que a paz de Deus deveria estar sobre eles. O termo paz aqui está muito além do que viver uma vida em guerra. É você estar em paz ou estar no meio de um turbilhão e você sentir a segurança e a certeza de um Deus que pode lhe proteger de todas as dificuldades. É você ter a garantia de que a paz que provém do trono do céu, ela inunda o nosso coração e aonde nós estivermos, ou no ventre de uma baleia, ou lutando com um leão, ou passando pelo vale da sombra da morte, nós teremos a companhia de um Deus soberano que pode nos trazer paz. É como Estevão, no momento que estava para ser apedrejado, ele viu o céu se abrir, estava em paz com Deus e ele sabia que tinha cumprido os propósitos de Deus para a sua vida e ele estava em paz porque sabia que Deus estava ao seu lado. Ao concluirmos, meu amigo, o capítulo 6 do livro de Números, quando Deus pediu para Arão abençoar o seu povo com essas palavras, Deus estava advogando o seu povo como sendo sua propriedade particular.
Deus queria que a nação de Israel entendesse que eles pertenciam ao Senhor. Deus, com mão poderosa, os tirou do cativeiro do Egito, os conduziu pelo deserto, diante de outros povos que poderiam eliminar a nação de Israel, mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Deus não permitiu que a água faltasse. Deus não permitiu que o sol do deserto machucasse o seu povo. Deus não permitiu que o seu povo passasse fome. Quando eles clamaram por carne, Deus supriu as suas necessidades. O mar vermelho se abriu diante dos seus olhos pelo poder de Deus. E Deus estava dizendo: vocês me pertencem. Vocês precisam me reconhecer como sendo Deus das suas vidas. Eu creio que nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos também entender: nós somos filhos do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Nós somos criaturas do Senhor. Nós fomos chamados para um propósito muito maior. Nós não podemos nos envolver nos embaraços dessa vida, dessa terra. Os nossos olhos precisam estar voltados para o céu. Embora os nossos pés ainda permaneçam nessa terra, mas o nosso coração, a nossa pátria é celestial. E quando o nosso Salvador Jesus Cristo voltar aqui a essa terra, eu e você, nós precisamos estar prontos para nos encontrarmos com o nosso Deus e viver com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas. Queremos, Senhor, que a cada dia o Senhor nos conduza a nossa vida, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.